Existem muitos homens sábios neste mundo que não acreditam de maneira alguma na vida espiritual. Eles acreditam somente nas experiências científicas, naquilo que pode ser visto, naquilo que pode ser tocado. Mas, quando se trata de vida espiritual, eles afirmam que é loucura. Eles dizem que os escritos sagrados não passam de histórias da carochinha que há muito tempo foram registrados em pergaminhos e depois passados para livros e perpetuados em religiões. E hoje os homens acreditam naquilo que não podem ver e nem comprovar. O texto que nós vamos ler nos fala a respeito desse confronto entre a sabedoria do mundo e a sabedoria espiritual. Esse texto se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A experiência do apóstolo Paulo na sua própria vida faz com que ele seja a pessoa mais capacitada para discorrer sobre sabedoria do mundo e sabedoria de Deus. Ele teve profundas experiências de ambos os lados. Ele conhecia muito bem o que era uma vida de estudos, era um poliglota, um homem muito culto, de cultura bastante refinada, falava vários idiomas, conhecia pessoas sábias, conhecia filósofos, debatia com eles. Então, ele tinha na sua vida uma estrutura espiritual e intelectual que o capacitava a discorrer sobre este assunto de maneira bastante profunda e bastante eficiente. Por isso ele escreve que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito são completamente diferentes das coisas naturais. Elas estão numa dimensão superior. A sabedoria de Deus é muito mais sábia que a sabedoria dos homens. E o homem só é capacitado a conhecer a Deus através da sabedoria de Deus, que é proporcionada por uma experiência profunda com Deus através do Espírito Santo. O homem não consegue chegar a Deus através de intelectualidade, através da sua sabedoria mundana, através da sua religiosidade. E os judeus, eles queriam ver sinais, e os gregos queriam debater, queriam sabedoria, sabedoria humana. Eles imaginavam que através desses sistemas que eles estabeleceram, eles poderiam comprovar que realmente alguma coisa seria certa ou errada. E Paulo conhecia profundamente esses rituais. Ele sabia que era completamente impossível conhecer a Deus por meio deles. E por isso, ele escreve que através da loucura da pregação é que o homem pode chegar ao conhecimento de Deus. Não existe outro meio, não existe outra maneira. Ele diz no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo,
pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. A loucura da pregação, a pregação do Evangelho, a pregação das coisas espirituais para o homem natural. São loucura porque ele não consegue compreender as coisas espirituais. Ele está firmado nas suas orientações intelectuais, mas isso não faz com que ele possa chegar a Deus. Dois amigos de infância cresceram juntos. Um era rico e outro de classe média. E os dois amigos foram estudando juntos, sempre em tudo eles participavam juntos, foram crescendo, começaram a fazer uma faculdade de Direito e continuaram estudando juntos e sempre com aquele objetivo de se tornarem advogados. O pai de um desses jovens, muito rico, empresário, já tinha prometido que aos dois daria um emprego nas suas empresas. Ele tinha um corpo de advogados grande e ele precisava de muitos advogados ali para trabalharem na sua empresa. E eles tinham já prometido esse emprego e já estavam cursando o último semestre da faculdade. Um dia, um grupo de jovens entra naquela sala de aula, onde eles estavam estudando, no intervalo das aulas, e distribuem a todos os alunos um Novo Testamento miniatura, aquele livreto que trazia o Novo Testamento. E um dos jovens, aquele da classe média, imediatamente, quando pegou o Novo Testamento, o lançou pela janela da faculdade e ficou observando o esvoaçar daquele livreto até cair na grama do jardim. E começou a rir e zombar daqueles jovens que estavam distribuindo o Novo Testamento. Todos riram, todos se alegraram com esta brincadeira desse jovem. E aquele jovem foi para casa, dormiu e sonhou com aquele livro esvoaçante, não conseguia tirar aquilo mais da cabeça. Acordou pensando naquilo, tentou dormir novamente e aquele livro vinha na sua cabeça e ele ficou pensando naquilo a noite toda. No dia seguinte, logo que amanheceu, correu para a faculdade e procurou por aquele pequeno livro na grama do jardim da faculdade e o encontrou aberto. E ele foi ler o que estava escrito e estava em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele ficou impactado com aquilo, começou a chorar. A palavra de Deus tocou profundamente no seu coração. Ele pediu perdão a Deus e abriu um pouco mais adiante e leu outro texto que estava em 1 Coríntios. E leu: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ficou completamente impactado com aquela mensagem que ele leu na palavra do Senhor e foi para casa, começou a meditar na sua vida, em tudo o que ele tinha vivido até aquele dia e resolveu tomar uma decisão. Foi até a faculdade, trancou a matrícula e voltou para casa, decidido. Quando o jovem, seu amigo, soube da sua decisão, foi procurá-lo em sua casa e disse: o que você está fazendo trancando a matrícula no último semestre? E ele disse: eu vou fazer agora uma faculdade de teologia. Quero conhecer mais profundamente a palavra de Deus. E o jovem falou: isso é loucura. Você ficou louco. Como pode você deixar um futuro brilhante pela frente, um futuro garantido, para você fazer uma faculdade de teologia
que você nem sabe, nem conhece, nem prevê o futuro. E ele disse: estou decidido, vou fazer uma faculdade de teologia e conhecer mais profundamente a palavra de Deus. E seguiram seus caminhos. Aquele jovem terminou a sua faculdade de direito e foi trabalhar com seu pai e progrediu financeiramente. E o outro foi fazer a faculdade de teologia, terminou também o curso, se formou, foi consagrado pastor e teve uma congregação para dirigir. Um determinado dia, aquele jovem advogado bate à porta desse pastor. Eles se abraçaram e começaram a contar as suas experiências. Aquele jovem advogado disse que agora estava muito bem, que estava fazendo o que gostava, que tinha prosperado na vida, que tinha muito dinheiro. E o jovem pastor disse: olha, eu também estou muito feliz. Eu agora tenho uma mente renovada, realmente eu me sinto muito bem, um novo homem, uma nova criatura em Cristo. E o advogado lhe disse: realmente estou vendo que você é um novo homem, uma nova criatura, um homem completamente louco. Por que deixar aquela vida maravilhosa que você tinha pela frente por essa vida de pastor? Só pode mesmo estar louco. Ele não conseguia compreender o que tinha se passado na vida daquele jovem que resolveu buscar a vida como pastor. E o pastor disse: olha, eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua vida para que você possa vir a conhecer a Deus. E ele falou: então ore. E se despediram e aquele jovem foi embora. E aquele pastor começou a orar por ele. Durante 10 anos ele orou. Nunca mais ele viu aquele jovem. Um dia, ele, na porta do seu gabinete, ele se depara com seu amigo, completamente desesperado. E abraça-o chorando e diz: eu quero que você me fale daquele Jesus que você começou a falar na outra vez que eu estive aqui. E aquele pastor lhe apresenta Cristo e aquele jovem advogado se converte e pode conhecer a Deus através da loucura da pregação. É assim que Deus faz. Deus atua de forma sobrenatural para que todo aquele que realmente tem um coração sincero, que abre o seu coração para as coisas de Deus, ele venha a conhecer a Deus. A experiência da vida religiosa do apóstolo Paulo aflora nas suas palavras, quando ele diz que sem a ajuda de Deus, o homem jamais conseguirá compreender as coisas de Deus. Ele sabe que o Espírito Santo é quem ensina as coisas espirituais. E para contar com essa ajuda, é preciso que o homem conheça a Deus descendo do seu orgulho, abrindo o seu coração para Deus. No capítulo 2 de 1 Coríntios, dos versículos 10 ao 13, o apóstolo Paulo escreve: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. O que nós aprendemos com esta mensagem para os nossos corações é que, se quisermos depender do nosso entendimento carnal, do nosso entendimento intelectual, jamais conheceremos a Deus. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente e carecemos
da ajuda do Espírito Santo, o Paráclitos, o ajudador, o advogado, para podermos compreender as coisas espirituais. Sem essa ajuda, nós jamais chegaremos a Deus. E para contar com essa ajuda, nós precisamos abrir o coração para Deus. A sabedoria humana é baseada no ver para crer. A sabedoria de Deus é baseada no crer para ver. Tomé foi repreendido por Jesus porque ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E ele disse: se eu não tocar nas suas mãos e no seu lado, jamais acreditarei. E quando Jesus apareceu a ele, disse: Tomé, eis aqui as minhas mãos, toca aqui nas minhas mãos e no meu lado. Tomé caiu por terra e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque viste e creste, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E quando Marta vê Jesus vindo e seu irmão já estava morto no túmulo, cheirando mal, já morto há 4 dias. E Marta duvida que Jesus vai ressuscitá-lo. E diz: já cheira mal, é impossível. E Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Não é o ver para crer, mas sim o crer para ver. Essa é a base da fé que nos leva até Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A loucura da pregação para os homens naturais é o único meio de conhecermos a revelação de Deus, porque ela nos leva ao encontro de Jesus Cristo, nosso Senhor. Creia que Deus quer que você seja salvo. Creia que existe sim o caminho. Jesus é o caminho que pode te conduzir à salvação. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe você e a sua família, te proteja e te livre de todo mal. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.